Qual é o seu tipo preferido de caso criminal? Os não solucionados, os solucionados ou aqueles com uma pitada sobrenatural, espiritual? A história de hoje contempla todos esses casos. Vem comigo. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus estranhos, estranhas, lindas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos criminais algumas vezes por semana no quadro Sexta Estranha, que é tão estranha, gente, que não é só de sexta que acontece, não. Por exemplo, né, essa semana estou tentando trazer um vídeo por dia, então o certo é esse vídeo sair na quarta. Eu estava assistindo a uma série da Netflix, e aí eu tava assistindo essa história, eu falei, nossa, olha só, tem tudo que a galera me pede, né? Solucionados, não solucionados, sobrenaturais. Daria pra eu pegar essa história e levar para o canal, se fosse algum dia assim especial. Como ainda estamos em maio, no último dia do mês, que é o mês do aniversário do canal, que é o mês do meu aniversário e que é o mês que chegou a plaquinha do YouTube, né? Então, se você não viu a plaquinha, volta um vídeo antes que lá você vai encontrar. E coincidentemente, o dia que eu estava assistindo a esse programa foi o dia que a minha placa chegou. Na quarta-feira, dia 24, se eu não me engano, isso. Então, vamos lá para a história de hoje, que é uma história que envolve várias mulheres, cada uma com a sua importância, cada uma delas lutando por justiça. Jodie Foster tinha nome de atriz, só que ela não é atriz. Ela é uma mãe de 33 anos e ela tem uma filhinha chamada Hannah, de 3 anos. Elas foram, então, morar num complexo de apartamentos. Ela tinha acabado de se mudar para uma cidade na Califórnia chamada Chico. E aí, Chico, me vem tio Chico da família Addams na cabeça, né? Porém, vamos pensar nesse caso. E era um complexo de apartamentos bem legal, aparentemente. Tinha piscina, né? Então, para uma criança crescer ali, seria super interessante. Então, ela se mudou para lá. Guarde essa data. No dia 31 de janeiro de 2000. O apartamento era de número 14. Assim que ela entrou no apartamento, ela sentiu um cheiro meio químico, meio diferente. A princípio, ela achou que poderia ser alguma coisa relacionada com produto realmente de limpeza, para limpar ali o carpete, né? Afinal, era uma casa que tinha acabado de ser alugada, seria normal. Porém, conforme os dias foram passando, coisas estranhas aconteceram naquela casa. Bom, quem tem criança em casa sabe que tem que ser o mais organizado possível, né? Porque, tipo, na hora de sair, na hora que vai pra escola, na hora que precisa sair de casa, é aquela bagunça. Então, se você já tiver os sapatos ali perto da porta da saída, junto com a mochila, é o essencial. Então, Hannah tinha um sapatinho rosas, que era o que ela utilizava ali no dia a dia. Só que teve um dia que ela foi sair, né, com a mãe, e cadê os sapatos? Não estavam lá, onde eram para estar. E aí, procura vai, procura vem. Quando elas foram achar, estavam em cima da cama da Hannah. E a Hannah falou que não foi ela que colocou ali. Conforme também o tempo foi passando, outras coisas aconteceram estranhas. Por exemplo, Hannah começava a falar com uma pessoa. Jodie, a mãe, achava que, poxa, passou alguém aí, né, fora e você assinou? Ela não. É a minha amiga aqui, Miley. E ela falou, pô, tudo bem, né? Criança, né? Tem imaginação fértil e tal. E aí, Jodie começou a ter sonhos estranhos naquela casa. Ela dormia super mal. Ela sonhava com uma menina, uma jovem ainda, de cabelos meio ruivos, que ela estava andando ali nas ruas sozinha e um casal ofereceu carona para ela. Então, durante o sonho, o homem chegou nela e perguntou se ela queria dar uma volta. E de repente ele já foi por trás, colocou alguma coisa assim na boca dela, como se tivesse alguma substância, né, para ela desmaiar, e acabou levando ela embora. Gente, e as coisas começaram a mudar de lugar na casa. Ela colocava o saleiro ali na mesa da cozinha, quando amanhecia, o saleiro estava na ponta, sabe? Então são coisas assim que assustavam. Teve uma vez em fevereiro que ela saiu com a filha, foram comer fora e tal. Quando elas chegaram, todos os brinquedos da Hannah estavam juntos, amontoados no mesmo lugar. E no topo tinha um bonequinho dela e ele tinha um cardaço no pescoço, como se ele tivesse sido enforcado. Que horror, né? Ela chegou a ligar para a polícia, falar que alguém tinha entrado na casa dela. Os policiais ali ao telefone só fizeram a notificação, não tinham o que fazer. E aí um outro bonequinho começou a falar, era um bonequinho que falava, só que assim, ninguém tinha ligado ele para ele falar, né?
e aquele boneco não parava de falar, não parava de cantar. E quando, né, ela viu esse boneco falando sozinho, ela saiu de casa, foi atrás, então, né, da gerente ali que cuidava dos apartamentos. Era uma mulher que tinha um poodle. Ela pegou o poodle, entrou no apartamento. O cachorro era nítido que não queria entrar naquele ambiente. E quando elas chegaram lá, além daquela bagunça, né, de boneco cantando, sem pilhas, tinha um abajur. O abajur estava conectado na parede e, tipo, ele estava assim se mexendo, sabe? Somente o fio, como se fosse pulando cordas. Gente, terror, né? Nem preciso falar que ela foi embora, né? Quer dizer, ela ficou até quando deu ali mais alguns dias para arrumar as coisas e foi embora. Porque também, né, o telefone dela tinha sido arrancado da parede, gente. Tava um negócio assim meio forte. Daí tinha um vizinho lá do complexo que ele vivia lá por uns 25 anos. E ele disse que ele se lembra que na década de 70, em 1976, uma moça que morou lá naquele apartamento desapareceu. E o que ele sabe é que ela nunca foi encontrada. Então, assim, naquele apartamento é um apartamento que quase ninguém mora, porque as coisas acontecem lá dentro e o pessoal cai fora. Lembra que eu falei para vocês guardarem a data que a mãe e a filha se mudaram no apartamento, que foi dia 31 de janeiro de 2000? Pois é, dia 31 de janeiro, só que de 1976, a polícia lá do condado estava recebendo uma notícia de um namorado que morava, né, com a namorada, dizendo que a namorada não voltou para casa. Era uma garota de 19 anos de idade chamada Mary Elizabeth Spanuck, que ela tinha o apelido de Marli. Então, se a gente for ver esse nome, é o nome que Hannah, quando era criança, falava que era o nome da moça que ela conversava, tipo Miley e tipo Marli, sabe? É o mesmo, assim. Na verdade, Marli, ela morava, né, com a família, com a irmã, com a mãe. E aí, no trabalho, ela conheceu um homem, que era esse homem, né, que tornou-se namorado dela. Ela se apaixonou e ele era da Califórnia. E ele falou, vamos pra Califórnia? E aí, sabe aquela música que tem do Lulu Santos? Garoto, eu vou pra Califórnia, vou ser artista de cinema? Pois é, ela também queria ser. Ela queria ser atriz, então vamos pra Califórnia. E ela foi. Só que conforme ela começou a morar com ele, né, as coisas não eram o que ela achava. Ela chegou a mandar várias cartas para a irmã dela, ela não chegava a reclamar nas cartas, porém ficava nítido que ela não estava feliz ali com o ambiente e tal, e que ela voltaria para casa em abril. Só que nunca deu tempo, né, dela voltar para casa em abril, porque em janeiro ela desapareceu. Ela estava discutindo com o namorado, e aí eles tinham ido lá numa loja que vende coisas antigas, e ela resolveu ir para casa a pé. Nisso, né, ele voltou para casa de carro, ela estava a pé, e aí o que aconteceu, né? Não se sabe, ela desapareceu em uma avenida. Jodie, então, que tinha ficado somente uns 3 meses naquele apartamento, quando ela se mudou para um outro local e ela conheceu um cara legal, eles se casaram, então ela estava feliz, ela achava que estava tudo bem na vida. Só que aí ela voltou a ter os sonhos com aquela garota. E aquela garota colocaram uma coisa na cabeça dela, como se fosse uma caixa, e ela tinha sido levada tipo para um porão, só que era um porão, masmorra, não sabia muito bem, e ela começou a ser machucada de todas as formas ali, tanto pelo homem quanto pela mulher que deram carona para ela. O namorado dela, da Jodie, começou a ler um livro chamado A Vítima Perfeita. E esse livro era um livro de história real de uma mulher que tinha sido raptada por um casal. E essa mulher, ela foi raptada na década de 70. E aí, ela achou a história que aconteceu com a moça muito semelhante aos sonhos dela. E essa mulher se chamava Colleen Steen. Jodie resolveu procurar quem poderia ser a moça do sonho, até que ela se deparou com o desaparecimento, né, com um artigo de desaparecimento de uma moça chamada Mary Elizabeth, que morou ali naquele complexo que ela morou, e tinha uma foto da moça, que era uma foto bem parecida com a moça do sonho dela. Quando ela foi mostrar essa foto pra filha, pra Hannah já era adolescente, já tinham passado assim vários anos, e ela disse que a moça realmente parecia com a moça que ela via, né, que ela achava que a mãe dela via, só que não, só ela via, que se chamava Marli. Gente, então, pelo que ela verificou ali, né, nos artigos, o desaparecimento dela poderia estar conectado a um casal. Agora nós vamos deixar esse caso e vamos ir
para uma outra década. Então, é dia 7 de novembro de 1984, um policial recebe uma chamada que vem de uma igreja. Então, ele vai até lá. Quando ele chega, tem uma mulher e tem um pastor. Essa mulher, ela está muito arrependida de alguma coisa que aconteceu e ela precisa contar uma história e ela começa a contar essa história. Essa mulher se chama Janice Hooker e ela é casada com um homem chamado Cameron. Ela estava, claro, muito emocionada e ela disse que em 1976, o marido dela tinha raptado uma moça. Era uma moça que estava andando ali numa certa avenida e ele resolveu dar carona para ela. E a moça, quando viu que o homem estava acompanhado da esposa, passou uma certa credibilidade e ela aceitou então essa carona. Só que conforme o detetive que estava conversando com Janice percebeu que as coisas que ela falava poderiam incriminá-la, ele resolveu então ler os direitos dela. E foi aí nesse momento que ela se assustou e ela parou então de contar. Esse detetive, ele foi até o superior dele e ele conseguiu então que essa moça, Janice, a esposa, ela recebesse imunidade. Ou seja, ela contaria toda a história e mesmo que ela tivesse feito algo ativamente nessa história, ela não seria acusada de nada. E aí, conforme isso aconteceu, ela voltou a falar. Então ela disse que no dia 31 de janeiro de 1976, eles deram carona então para essa moça. Cameron começou a fazer várias perguntas para ela. E aí ele descobriu que ela não era da cidade, ela não tinha amigos lá, ela não tinha família lá, ela morava com o namorado, ela tinha um trabalho de meio período, que ela era modelo de uma loja de fotografia. Então, assim, ela não tinha vínculos e era exatamente tudo o que ele estava procurando. Só que Marley, que era a moça, né, que tinha aceitado a carona, ela, depois de um tempo, achou as coisas bem estranhas. Ela tentou sair do carro. Cameron não deixou, acabou colocando um pano embebido em alguma substância, ela acabou adormecendo. Quando ela acordou, ela não entendeu o que tinha na cabeça dela, porém, ela tinha uma caixa na cabeça dela. Essa caixa, ela era de madeira e tinha isopor dentro, que era para abafar alguns sons ali que ela fizesse. Ele dirigiu até a casa dele, né? Ele era casado já, né, com Janice, então eles tinham uma casa com vizinhos, enfim. Eles deixaram o carro na garagem. Quando Janice viu, Marley, ela tinha saído do carro, ela estava desorientada, né, com aquela caixa na cabeça, porém ela tinha saído. Janice entrou rapidamente e quando ela voltou, cadê a moça, né? Cameron disse que tinha levado ela pro porão. Gente, no porão, Cameron tinha colocado alguns ganchos. Então, tinham ganchos no teto e na parede. E, claro, Marley, ela estava, assim, muito assustada. Então, ela começou a gritar demais. E Cameron tinha lido em algum lugar que era possível cortar as cordas vocais e a pessoa ficar, então, sem falar. Então, ela seria perfeita para isso. O que ele queria? Ele queria alguém para ter relações íntimas sempre quando ele quisesse, da forma que ele quisesse. Janice disse que não ia ajudá-lo a fazer isso e ele disse sim, você vai ajudar, senão você vai ser a próxima, eu vou fazer a mesma coisa com você, né, tirar suas cordas. E aí levaram então a moça até o banheiro. Bom, Janice ajudou a segurar Marley quando ele resolveu passar a faca nela e rapidamente ela começou a sangrar, foi algo profundo, ele viu que aquilo não ia dar certo e ele levou ela novamente então pro porão. Mais tarde, quando Janice chegou no porão, ela estava pendurada no gancho com uma corda no pescoço e ela estava com uma fronha, né, de travesseiro cobrindo a cabeça dela. Claro que Marley ali já estava sem vida. Bom, eles colocaram ela no carro mais uma vez e dirigiram ali por umas estradas basicamente bem vazias mesmo, quase um deserto, e conseguiram achar um lugar onde enterraram ela, deixaram ela ali, foram embora e Cameron colocou fogo em todas as coisas dela que ele tinha. Marley foi raptada e dali até tudo isso que aconteceu, gente, foram de 10 a 12 horas. Ela foi raptada no dia 31 e no dia 31 ela perdeu a vida. Janice, a esposa, disse que conheceu Cameron quando ela tinha 15 anos de idade. Ele começou a abusar dela e meio que ela teve uma lavagem cerebral ali, sabe? Ela basicamente acreditou que ela tinha que ficar com ele, eles se casaram e essa é a vida que eles tinham. Ele disse que para ela não ser o brinquedinho dele, ele teria que procurar uma outra pessoa, né? Como em 1976 não deu certo com Marley,
ele continuou procurando. Em 1977, ele encontrou uma outra vítima. Uma mulher chamada Colleen Stamp. Ela também estava lá em Chico. Ela tinha ido para lá para um aniversário de um amigo, só que ela foi de forma surpresa. Então ela não avisou ninguém. Conforme ela estava lá saindo da rodoviária e tal, o casal a viu e ele ofereceu carona para ela. Ela disse que ela sentiu alguma coisa estranha, porém ela aceitou, né? Conversa vai, conversa vem, a mesma coisa. Ele percebeu que ela não era da cidade, ela não tinha conhecidos, ela não tinha vínculo e melhor ainda, né? Ninguém sabia que ela estava lá. Eles chegaram a um determinado momento a parar num posto de gasolina para usarem ali o banheiro, né? E ela disse que quando ela estava no banheiro, ela tinha ali uma sensação que fuja, você precisa fugir. Só que ela acabou, sabe, não escutando essa voz. Quando ela voltou pro carro, ela viu que tinha uma caixa ali bem estranha do lado, né, do banco, e colocaram essa caixa na cabeça dela, e ela viu que algo bem ruim iria acontecer. Ela foi levada então pro mesmo lugar, né, pra mesma casa que o casal vivia, né, que aconteceu um ano antes. Só que diferente do que aconteceu com Marlee, Cameron já tinha falado para ela não gritar, que ele já tinha tirado a vida de uma mulher por causa disso, então ela não gritou. Ela ficou anos com essa caixa na cabeça, ela ficou anos vivendo dentro basicamente de um caixão, né, de uma caixa grande. Ela ficava deitada, ficava 23 horas por dia nessa caixa, essa caixa ficava embaixo da cama do casal. Ela fazia suas necessidades num pinico ali mesmo, que ela acabava depois empurrando. E, gente, e o tempo todo ela foi ameaçada por Cameron. Ele disse que fazia parte de uma comunidade, e aí se ela tentasse fugir, ela fizesse alguma coisa que ele não gostasse, a comunidade saberia. A comunidade sabia quem eram os pais, a família dela, e iriam então acabar com todos. E ela tinha medo, ela acreditou, ela foi ficando. E ela era abusada basicamente diariamente. Ela recebia choques, ela apanhava. Ela via o casal fazendo coisas ali, sabe, íntimas, e ela tinha que olhar. E ela percebeu com o tempo que, conforme Cameron percebia que ela não gostava, que ela sentia nojo, ela percebeu, gente, eu não vou reagir, eu vou aceitar, porque ela percebia que conforme mais ela conseguia aceitar, esconder a dor, o pânico, ele perdia o interesse rapidamente e terminava tudo ali mais rápido. Vocês estão entendendo, né, que ele queria ela para ser o brinquedinho íntimo e é isso que ele fazia com ela. Gente, chegou um absurdo assim tão grande que, por exemplo, Janice teve 2 filhos. O segundo filho dela que ela teve ali, né, na cama do casal, o parto foi lá, Colleen estava embaixo da cama, dentro lá do caixão. E conforme o tempo foi passando, ficou claro que ela não iria fugir, que ela tinha muito medo de fugir. Cameron acabou deixando que ela ficasse mais tempo fora da caixa, que ela ficasse também algum tempo a mais sem aquela caixa menor na cabeça. E basicamente ela ajudou também a cuidar dos filhos do casal. Então algumas pessoas viam ela lá, tipo alguns vizinhos, só que achavam que ela era a babá. E teve uma vez, gente, que Cameron levou Colleen para visitar os pais. Chegaram lá, visitaram, ele se apresentou como namorado dela. Teve um momento que ela ficou sozinha com a mãe e com o pai, ela não contou nada, porque realmente ela acreditava na comunidade, que existia nessa comunidade. Os pais não acharam tão estranho, porque acharam que a filha tinha entrado para uma seita, né? E aceitaram tudo aquilo. Ela ficou 7 anos nessa vida, 7 anos. Até que Janice, a esposa, ela teve, sei lá, uma limpeza de consciência espiritual e tal. Ela chegou então na Colleen e falou, olha, eu vou abandonar Cameron. E aí Colleen ficou com muito medo e disse que não, pra ela não fazer isso, porque ela tinha medo de ficar sozinha lá com Cameron. O que ele faria com ela, né? Porque basicamente a esposa dava uma neutralidade ou dava uma confiança ali pra Colleen que ela não teria sem a presença dela. Então elas combinaram o seguinte, que no dia seguinte, quando Cameron saísse para trabalhar, elas iriam embora. Então foi o tempo que elas empacotaram tudo. Janice foi para casa dos pais dela, ela ficou morando com os pais alguns meses. Colleen, ela foi para a rodoviária,
De lá, ela entrou em contato com os pais mandaram o dinheiro então para que ela comprasse a passagem e ela voltou para casa. O acordo era: nenhuma das mulheres iriam falar para a polícia o que tinha acontecido. Dessa forma, Colleen até chegou a falar mais ou menos para os pais o que aconteceu, só que eles respeitaram e resolveram não denunciar, era a vontade dela, ela tinha muito medo de voltar para lá e de que alguma coisa acontecesse então com a família, né? Colleen, ela foi raptada em 77, foi só em 84 que Janice procurou os policiais e contaram toda essa história. Então sim, ela tinha contado a história das duas mulheres, da Colleen, que sobreviveu, e da Marlee, que em 76 não sobreviveu. Os policiais levaram então Janice para o lugar ali onde o corpo, né, tinha sido enterrado. Só que assim, tinham passado anos e a memória não era boa, então ela não achou exatamente onde que era o local. Então, sem provas, né, substanciais, eles resolveram então não denunciá-lo nesse caso, porque poderia correr o risco dele ter o julgamento dele, ele ser inocentado e depois encontrarem os restos mortais de Marlee e ele não poderia ser acusado pelo mesmo crime, né? Só que mesmo assim ele foi preso por tudo que ele fez com Colleen e eles iriam então para o tribunal. Foram 6 semanas de julgamento, um tribunal daquele jeito, né, que todo mundo gosta, que a imprensa gosta, que o pessoal gosta de assistir. Essas coisas não acontecem, óbvio, né, todo dia, essa maldade, assim, absurda. Então o juiz deixou pro Cameron que ia conseguir a pena máxima que ele pudesse, ele ia dar aquela pena para Cameron, porque ele era uma das piores pessoas que existiam no mundo e ele não ia permitir que ele continuasse solto para fazer isso com outra pessoa. Lembrando que no tribunal, em nenhum momento foi dito o que aconteceu com a Marlee. Eles acharam que isso poderia até dificultar, né, no caso ali, a acusação, eles resolveram não utilizar isso. Cameron recebeu então a pena de 104 anos de prisão. Janice foi viver a vida dela, não se tem muita notícia dela. Colleen, ela acabou casando 4 vezes, ela teve uma filha, ela voltou a estudar, ela se formou e ela acredita realmente que os 4 casamentos dela não tiveram, de certa forma, um final feliz por tudo que ela passou, né? Agora, voltando ali a Jodie, né, no começo da história, ela voltou a ter sonhos em 2008 e ela entrou em contato com a polícia. Ela disse que nesses sonhos ela via uma estrada e ela via a letra A e o número 17. E, gente, os policiais, eles acharam estranho que ela ligasse naquele momento, porque eles tinham acabado de reabrir o caso do desaparecimento da Marlee. Então, eles não poderiam falar desse caso, né? Porém, era importante receberem alguma dica. Somente anos depois, Jodie ficou sabendo, através de um dos detetives, que aquele numeral que ela deu, A17, era ali uma saída de uma rodovia bem próximo aonde eles achavam que o corpo, que os restos mortais da Marlee estavam. Só que até hoje, infelizmente, ela ainda não foi encontrada. Aquele livro, né, que o namorado da Jodie viu, A Vítima Perfeita, era exatamente o livro com a história da Colleen. Anos depois, a própria Jodie Foster, ela escreveu um livro falando da espiritualidade dela e do caso dela com a Marlee. Eu fiquei sabendo desse caso, né, assistindo aos Mistérios Não Solucionados que tem lá na Netflix. É uma série, assim, que eu tinha assistido só o primeiro episódio da primeira temporada, gostei. Só que eu não dei continuidade porque esse negócio de não ter justiça, gente, nossa, acaba comigo. E eu entendo sim a importância desses programas, desses casos não solucionados serem divulgados. Quando eu vi esse caso, eu quis trazer ele para vocês, para falar que eu tenho vontade também em trazer casos para vocês não solucionados e para trazer casos também com a parte sobrenatural. É claro que eles serão vídeos extras, então assim, o ideal é eu trazer 3 vídeos por semana. Tem algumas semanas que eu consigo trazer 4, né? Então, esse quarto será ali um vídeo extra, tá bom? Só para vocês saberem, não ficarem bravos se eu substituir um conteúdo. Não será substituição, será um vídeo a mais e aí todo mundo vai sair ganhando. Então é isso, né, gente? O caso da Colleen é um caso que, por exemplo, existem documentários, existem livros.
E aí eu não quis me aprofundar no caso dela, eu peguei basicamente a história que foi contada ali na Netflix, peguei uma outra informação a mais, porque senão esse vídeo ficaria gigante. E tem muitos casos aqui no YouTube onde contam a história da Colleen. Caso você tenha interesse que eu pesquise essa história do começo, meio e fim e traga aqui pra vocês, é claro, né, gente? É só deixar aqui no comentário, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia de vocês mais uma vez. Se inscreva, por favor, aqui no canal se você não é inscrito. Chegamos a 100 mil, né? Só que para a próxima plaquinha, que é de 1 milhão, a gente tem que pegar vários estranhos, estranhas e juntarmos aqui nesse canal, tá bom? Então é isso. A gente se vê no próximo caso. Até o próximo dia, que eu espero que seja amanhã, tá bom? Tchau, tchau.